No corredor da ala sul do Mercado Público de Florianópolis, encontra-se o balcão mais democrático do Brasil, o Box 32. Pioneiro na degustação de ostras e especializado em frutos do mar desde 1984, o Box 32 é ponto de encontro da cidade e atração turística. Famoso pelos pastéis com 100 gramas de recheio, pelos seus pratos com camarões, pela cachaça e pelo melhor chopp de Santa Catarina, está há 32 anos proporcionando incríveis experiências gastronômicas. Olá, do restaurante Rita Maria, localizado no centro de Florianópolis, estamos começando mais um programa Box 32 para a TV Com, canal 36. No programa de hoje eu vou conversar com o advogado paranaense Robson Galvão, que também tem uma história bacana na cozinha. Robson, a sua família tinha negócio de gastronomia? Sim, minha família, meu pai é português e eles têm confeitaria em Arcos do Valdevez, fica bem ao norte de Portugal, desde 1830. Está na quarta geração da família, está com uma prima do meu pai, hoje a dona Elzira, e desde então está no sangue de todos, né? Minhas tias todas cozinham, fazem os doces maravilhosos, e é a partir daí que eu tive minha relação com a cozinha a partir disso. A cozinha portuguesa, ela é uma cozinha bem diferente, e a doçaria nem se fala, né? Ela é muito específica, peculiar, né? Uma doçaria conventual, ali desde o século XVIII, quando se extinguiram as ordens em Portugal, os padres, os freis, as freiras foram obrigados a ter um negócio próprio para sobreviver e já tinham a cultura do doce à base de ovos, especialmente de gemas, né? Sim. Que sobrava, as claras eram utilizadas para engomar e usavam muito para produzir hóstia, né? E as gemas acabavam se perdendo. E esses doces foram sendo cada vez mais elaborados, depois com o desenvolvimento da cana-de-açúcar, vindo açúcar aqui do Brasil e tudo mais, da Ilha da Madeira, né? Foram sendo desenvolvidos doces cada vez mais elaborados. Então, no século XVIII, quando muitos dos conventos acabaram fechando por conta dessa ordem, né, no século XVIII, eles montaram doçarias. Então, as principais doçarias de Portugal datam dessa época, né, da minha família também, é de 1830. E, por exemplo, lá de Pastel de Belém, que é ali ao lado de Lisboa, que é uma das mais tradicionais, também é dessa época, 1835, alguma coisa assim. A tradição, a doçaria portuguesa, basicamente, como você falou, ela é baseada na gema, né, por causa do aproveitamento da clara. Porém, praticamente toda a gastronomia, tudo que envolve comida, bebida, inclusive a doçaria, elas são conventuais. São frutos de desenvolvimento em conventos, né? Conventos mosteiros, né? No mundo inteiro. Recentemente foram eleitas 7 maravilhas da gastronomia portuguesa e o pastel de nata é uma delas, né? O leitão da bairrada, grande parte do... Você tocou. O brasileiro nem imagina que a carne mais consumida no mundo é a suíno, né? Sim, lá em Portugal se consome ou frutos do mar ou a carne suína, efetivamente, né? E tem os regionais também, que envolvem frutos do mar, como você falou, principalmente o aproveitamento. Né? O bacalhau é feito de diversas formas, até sopinha com pão, que tem um nome, esqueci agora, a sorda, né? A sorda. Isso, a sorda. E o bacalhau ele é usado em diversos pratos e lá nas vilas mesmo, e antigamente na casa do meu pai era assim, tinha posta de bacalhau atrás da porta e se comia em lasca, inclusive com vinho, um pedaço de bacalhau ali cru, se lascava e ia comendo. Mas enfim, o modo de preparo do bacalhau é uma infinidade, né, de possibilidades muito grande. O bacalhau era a carne seca do português também, né? Exato, é isso. Porque, antigamente ele era a comida das pessoas menos favorecidas, né? Exato. Depois é que ele foi conquistando as mesas, o azeite de oliva foi passando para esta virgem e vai embora, né? Na cozinha, o que você gosta de fazer? Basicamente doces. Eu trabalho com confeitaria e qualquer coisa que envolva massa, né? Eu tive, além da confeitaria portuguesa, uma outra confeitaria brasileira e tive também um beer pub, né? Onde nós tínhamos hambúrgueres de maminha com linguiça abdominal, por exemplo, hambúrguer de avestruz. A gente desenvolveu lá um prato que ficou muito conhecido em Curitiba e virou até motivo de muita brincadeira, assim, a coxinha de costela, a coxinha de bacalhau, a coxinha de pato, né? Que o Bertolazzi desenvolveu em São Paulo, a gente desenvolvia isso também. Agora vamos para a gastronomia. Você é do escritório do Richard Farrar também, no Farrar, né? Exato. São quantos lá? Nós somos em 18 atualmente.
grande amigo, a irmã dele também, uma família bem legal. São boas pessoas. Como é que é a tua carreira na advocacia? Então, estou já desde 1997, né, trabalhando, sempre quis trabalhar com advocacia criminal, nunca tive dúvida vocacional, sempre tive a gastronomia como um hobby, mas sempre a advocacia criminal foi meu objetivo de vida, né, mas é como se fala para mim um chamado, né. E eu desenvolvo minha carreira em Curitiba, fui professor de escola de magistratura, professor da escola de cursos de especializações lá, de algumas faculdades, e sempre advogando. E em 2006, peguei o primeiro processo aqui em Santa Catarina, que foi uma operação que teve bastante conhecida aqui, a Operação Dilúvio, e desde então fui estreitando meus laços de amizade com o pessoal daqui e também numa outra operação em São Joaquim, eu virei muito amigo do Richard. Ele tem um escritório muito tradicional, né, que é de Florianópolis, com 20 anos, né, de atuação, e especialmente no direito tributário, e ele queria trabalhar também nessa área do direito penal. Ele é direito tributário, não? Exato, direito tributário e societário, né? Um escritório muito tradicional. O Madalena, que é um dos sócios do escritório, foi secretário de Fazenda. O Gomes, que é outro sócio também, foi membro do CARF há muitos anos. E eles tinham a ideia de trazer o direito penal. Começaram a atuar em alguns processos nos quais eu também já atuava. Começo de São Joaquim e tal, que envolvia o prefeito lá daquela época. Dessas viagens lá ficamos amigos. Ele vivia me convidando, a gente conversando a respeito disso, a possibilidade de eu vir para cá. Obviamente que todo mundo tem o desejo de morar em Florianópolis por conta da beleza da cidade. Você falou bem, todo mundo. A cidade é muito bonita. Né? Daqui morando em Porto Alegre, por exemplo, não conheço um. Não conheço. Todo mundo quer morar aqui, né? E foi o meu objetivo. Daí eu tinha essa proposta, surgiu a possibilidade, eu acabei vindo, né? E a qualidade de vida que você tem aqui realmente é muito melhor, né? Então, profissionalmente eu já tinha oportunidade e unindo a qualidade de vida que você tem aqui em Florianópolis, foi por isso que eu acabei vindo para cá no passado. Você vai lançar agora em novembro um livro, O Erro no Direito Penal Brasileiro. Que dia vai ser? Exato, vai ser no dia 5 de dezembro, a gente vai fazer um evento de lançamento aqui e no dia 8 a gente vai fazer outro em Curitiba. Fruto da minha dissertação de mestrado, que eu terminei já em 2009. Isso que é um tema muito complexo, é o tema mais complexo da teoria do crime. O erro, qual é o ponto central aqui do erro? O erro, basicamente, o direito penal brasileiro se baseia que a pessoa tem que saber o que está fazendo e tem que ter realmente querido fazer aquilo. Só que, eventualmente, as pessoas cometem condutas consideradas típicas crime, mas elas não têm plena ciência daquilo. É muito vinculado à questão de livre-arbítrio do direito penal brasileiro. Se você sabia e podia agir de outra maneira, você merece a punição. Então, por exemplo, um caso que essa minha dissertação foi citada agora no Supremo, né, pela ministra Rosa Weber, no julgado lá, ela usou como referência de decidir, foi o prefeito de Joinville que era acusado de um crime de licitação com base numa dispensa feita levando em consideração um parecer da Procuradoria Jurídica. O prefeito, então, só dispensou a licitação porque tinha um parecer do advogado da prefeitura dizendo que ele podia fazer aquilo. E ele acabou sendo denunciado. É um caso típico de erro. Ele não tinha consciência de que aquilo que ele está fazendo era um crime. Tanto que era uma questão técnica de licitação que ele precisou de um parecer do procurador do município para que ele pudesse decidir. Como veio um parecer dizendo que aquilo que ele estava fazendo era lícito e ele assinou o procedimento licitatório, ele não pode ser responsabilizado criminalmente por isso. Então, esse é um dos pontos, né, e tem uma infinidade de desdobramentos a partir disso. Mas no dia a dia a gente vê, vou dar um exemplo, né? A iniciativa privada consegue fazer 1 quilômetro de asfalto por R$1.000. O que o governo faz por 5 mil? Isso tem uma questão bastante complexa. Tem um caso agora, uma operação Patrola que está tendo no estado, né? Ela vai estar já a primeira fase divulgada, venda de equipamentos pesados para a prefeitura. Fica muito evidente ali. Por exemplo, o equipamento que é vendido para particular, em torno de 200 mil, foi-se apurado que para a prefeitura sempre era vendido 240, 250 mil. Nesse caso, os empresários alegam que o custo tem que ser vendido para a prefeitura maior por conta do inadimplemento, da inadimplência. Existem vários casos em que a prefeitura atrasa o pagamento, leva mais de um ano, existe um risco maior de inadimplência do setor público do que do setor privado. Então, por isso eles alegam isso. Mas uma empresa que vendeu um trator para mim por 1 milhão e para você por 3 milhões, ela não pode ser punida? Não só pode como deve, né? Aí a divergência é muito grande de preços e não tem porquê. Com esses escândalos que o Brasil vem vivendo, a população não sabe mais o que é um crime, assim, se é um assassinato, se são esses corruptos que estão sendo presos, se é o que vem por aí. Qual é a tua opinião sobre isso? Deve ser tão difícil defender um corrupto quanto um pedófilo, né?
Sem dúvida. Existem, assim, primeiro, o advogado não é o juiz do seu cliente, né? Claro. Então, de acordo com o que está na lei, você tem que fazer a defesa dele nos termos que a lei estabelece. O que o advogado não pode fazer é forjar prova, manipular testemunha e tudo mais. Mas todo mundo tem direito a ter um julgamento justo dos termos que a lei estabelece. Primeiro ponto isso. Então, eu não faço esse julgamento do cliente. Sim. Mas existem alguns casos que realmente geram repulsa. A questão da corrupção, às vezes, a gente não tem noção da prejudicialidade que ela gera por ser uma lesão indireta. Então, se o dinheiro é desviado do cofre público, nem sempre a gente relaciona que o não atendimento para uma criança no posto de saúde se deve também a isso. Mas essa relação que a gente não pode perder. Então, o crime de corrupção é o crime, possivelmente, a maior mazela do país hoje. E eu te digo, ela é institucionalizada. Difícil uma licitação em prefeitura pequena em que não tenha o pagamento, que é cultural já, de 5%, 6% de obra, é uma realidade lastimável. Eu tenho esperança que o Ministério Público está agindo corretamente, o OAB tem tomado todas as medidas também em favor do Estado Democrático e também visando a diminuição da corrupção, que é uma mudança cultural que vai vir ao longo do tempo. Minha esperança é essa, que daqui 2, 3 gerações isso deixe de ser uma realidade cultural. Mudar a cultura. E que isso seja tido como um crime tão grave quanto um crime de pedofilia, como o senhor fez referência. Quem comprar o teu livro vai utilizá-lo como? É um livro estritamente técnico, né? Então são para casos muito pontuais da teoria do crime. É um livro bem teórico e a aplicação prática dele são casos em que a pessoa não tinha conhecimento efetivamente de que estava cometendo um crime ou não tinha conhecimento do que realmente estava fazendo. Estava imaginando que estava fazendo uma coisa, mas estava fazendo outra, né? Então, só que a partir disso, essa teorização, a teoria do crime, é a parte mais complexa de todo o direito, né? Tem uma série de desdobramentos, questões muito técnicas, muito pontuais, que têm que ser analisadas caso a caso. Nesse caso, a ministra Rosa Weber citou o meu livro, né, a minha dissertação, que vai virar livro, porque se tratava de um erro sobre o cumprimento da lei penal em branco. Então, dispensa de licitação é o crime, em casos que a lei não permite. Mas quais são os casos que a lei permite ou não permite? É uma legislação diversa, administrativa, que vai estabelecer isso. Então, não basta saber que dispensar a licitação é crime. Eu tenho que saber que dispensar naqueles casos que a lei estabelece é crime ou não. Então, são questões muito técnicas, bem pontuais, que eu espero que seja uma contribuição para a jurisprudência e para a doutrina brasileira. O que te dá mais emoção? Ser advogado ou ir para a cozinha? Com certeza a advocacia, né? A gente sabe como o dia começa, mas nunca sabe quando termina. Às vezes a ligação às 6 horas da manhã, operação da Polícia Federal acontecendo, viaja, cliente preso, sempre uma loucura. Na verdade, a cozinha é a válvula de escape, né? Eu não tenho conhecimento técnico, sou ali de curioso e da minha família está fazendo, mas é o momento que a gente tem ali para estar com a família, confraternizando, cozinhando com os amigos, não tem nada que dê mais prazer do que isso. O que você vai mostrar hoje aqui para os nossos telespectadores? Hoje eu peguei da nossa confeitaria tradicional lá brasileira, a gente tinha uma esfirra árabe, né? Ela é um prato bem tradicional e era um dos nossos carros-chefes. É um prato bem simples, que dá para fazer em casa, com os ingredientes que todo mundo tem em casa. Mas tem seus segredos. E que tem os segredinhos, mas que o resultado fica realmente muito saboroso. Acho que você fez isso aí foi para o Richard, né? Isso, em homenagem também, meu sócio. Ele gosta de fazer quibe, a gente já complementa com a esfirra ali. Tá bom, a gente vai dar uma paradinha e volta já já. Fique conosco. Localizado no Ribeirão da Ilha, encontra-se um lugar que encanta a todos, o restaurante Ostradamus. Um espaço que chama a atenção pela riqueza de detalhes e a culinária local. Se você ainda não conhece, vale a pena apreciar um bom vinho da belíssima e variada adega, escolher um prato e desfrutar de uma vista incrível. Aos que já conhecem, eu tenho certeza que voltarão sempre. Ostradamus.